No coração da América Central, entre as selvas mais densas e as águas cristalinas do mais precioso dos mares, está Belize, um dos cantos mais excitantes e desconhecidos do planeta, que ganhou a reputação de ser considerado o país mais barato do Caribe. Um país cheio de contrastes, onde maravilhas únicas, como a segunda maior barreira de corais do mundo, coexistem com modos de vida controversos, como mulheres e homens em busca de turistas, devido a um fenômeno conhecido como turismo de namorados, ou realidades extremas, como pessoas que vivem em alojamentos apertados, até mesmo compartilhando suas camas em um dos bairros mais inóspitos do planeta. Uma região mágica que contém o Grande Buraco Azul, um enorme sumidouro subaquático que, além de ser um paraíso para os mergulhadores, também é considerado um dos lugares mais perigosos do planeta, por razões que logo descobriremos. Um país repleto de ruínas maias, onde cidades antigas escondem segredos milenares e cavernas misteriosas, abrigam esqueletos humanos petrificados, vestígios de rituais ancestrais. Um território cheio de mistérios, que se tornou a região favorita dos piratas e que, mais tarde, se tornou um símbolo de resistência, quando centenas de sobreviventes africanos, após uma luta épica, dariam origem a uma das raças mais belas e singulares da América Central. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que tudo nele vai surpreender você. Vamos começar. No coração da América Central, entre as águas do Caribe e a vastidão da selva, está Belize, um pequeno país que, apesar de seu tamanho, esconde uma riqueza impressionante de história, biodiversidade e cultura. Com a menor densidade populacional de toda a região, e talvez até mesmo das Américas, Belize é um paraíso escondido, onde a natureza e o mistério vivem ocultos para serem descobertos por aqueles que se atrevem a visitá-lo. Poucos viajantes imaginam que esse país, além de suas paisagens, natureza, cultura e mistérios, abriga um fenômeno social tão curioso quanto controverso, conhecido como turismo de namorados, em que muitas mulheres estrangeiras, principalmente da Europa e da América do Norte, viajam para Belize atraídas pelos relacionamentos íntimos intensos e, às vezes, de curta duração que mantêm com homens locais. Você saberá mais sobre isso mais tarde, mas antes disso, precisará descobrir outros fatos interessantes sobre o passado e o presente desse paraíso caribenho. Vamos começar com a origem do nome do país, um nome que remonta aos tempos coloniais. No século XVII, os primeiros europeus chegaram às margens do país e dizem que o chamaram de Belize, em homenagem ao rio que atravessa a região, um rio que já foi chamado de Belix ou Belize pelos britânicos. Outras teorias também sugerem que o nome tem raízes maias, origens que têm uma profunda conexão com o país da América Central. Em seus estágios iniciais, Belize também era conhecido como Honduras Britânica, devido à ocupação britânica na região. Mas depois de uma longa luta pela independência, o país conquistou a soberania em 1973, mantendo o inglês como idioma, o que o torna o único país da América Central onde o inglês é o idioma oficial. No final do vídeo, descobriremos os diferentes motivos pelos quais, nos últimos anos, esse país tem sido considerado o destino mais barato do Caribe. Antes disso, descobriremos as muitas curiosidades que tornam única essa pequena região do planeta, o país mais jovem e menos populoso da América Central. Em Belize, mais de 60% do território é coberto por selvas profundas e inexploradas, apresentando-se como um santuário natural com uma flora e fauna únicas no mundo, abrigando um dos ecossistemas mais ricos e bem preservados do planeta. Em seu interior, Belize esconde segredos naturais que fascinam exploradores e amantes da biodiversidade. Entre esses tesouros estão criaturas que alcançaram um status quase místico, como o Quetzal, um pássaro emblemático da região. Com sua majestosa crista de penas iridescentes e cauda longa e vibrante, o Quetzal é muito mais do que um simples animal. Ele é um símbolo de liberdade e beleza, conhecido por sua aparição fugaz nas florestas nubladas da América Central. Esse pássaro, cuja plumagem é verde esmeralda brilhante e vermelho escuro, tem um profundo significado cultural nas civilizações pré-colombianas, como os maias, que o consideravam um símbolo de vida e fertilidade.
E certamente isso tem algo a ver com as muitas ruínas maias que logo descobriremos no interior de sua densa selva. Ver um Quetzal é um verdadeiro deleite para os olhos, e sua presença nesse país é um lembrete da magia oculta em sua natureza. Mas as maravilhas de Belize não terminam aqui. Nas mesmas selvas, vive uma criatura ainda mais enigmática e espetacular, o mítico jaguar negro. Essa variante rara e fascinante de um dos felinos mais poderosos do planeta, com pelo escuro e olhos dourados penetrantes. O jaguar preto é conhecido por sua agilidade e capacidade de se mover pela selva com absoluta discrição. Uma espécie que poucas pessoas tiveram o privilégio de ver na natureza. Provavelmente por esse motivo, Belize abriga a única estrutura no mundo dedicada à proteção e preservação do jaguar, o Belize Jaguar Conservation Center. Esse centro tem como missão a conservação do jaguar e de seu habitat, e desempenha um papel fundamental no cuidado dessa espécie ameaçada de extinção. Mas Belize não é apenas um refúgio natural, é também um lugar cheio de mistérios milenares, onde antigas ruínas maias como as de Caracol e Altunha guardam segredos sobre civilizações que floresceram há séculos e cujas lendas ainda estão presentes no imaginário coletivo dos habitantes. Antes de falarmos sobre os maias, vamos conhecer o passado mais recente de Belize, que tem muito a ver com a cultura, a hospitalidade e a beleza de seu povo. Durante os séculos XVI e XVII, as águas de Belize foram dominadas por corsários e piratas, dois grupos que, embora com objetivos e motivações diferentes, compartilhavam um vínculo com a região. Belize se tornou um ponto estratégico crucial para ambos, mas com uma diferença fundamental. Os corsários agiam sob a autorização das potências europeias, recebendo o que era conhecido como licença de corsário, que lhes permitia atacar legalmente embarcações de países inimigos, enquanto os piratas fora de qualquer governo saqueavam indiscriminadamente sem qualquer autorização oficial. Embora corsários e piratas geralmente operassem separadamente, seus caminhos se cruzavam com frequência nas águas de Belize, criando uma atmosfera de saques, batalhas e alianças momentâneas. A região era tão rica em recursos e tão crucial para as rotas comerciais do Caribe que tanto os piratas quanto os corsários usavam a costa de Belize como base para seus ataques. Nesse sentido, Belize tornou-se um território de confronto e colaboração entre esses dois grupos, pois as oportunidades de enriquecimento rápido eram tentadoras demais para serem ignoradas, independentemente de você ser um corsário licenciado ou um pirata sem lei. As costas de Belize, especialmente a cidade de Belize, testemunharam esses ataques e conspirações, e os ecos daqueles dias ainda ressoam nas lendas locais. O notório corsário Henry Morgan, por exemplo, usou Belize como uma de suas bases para seus ataques no Caribe, especialmente contra as colônias espanholas. A mistura de ousadia, comércio ilícito e caos durante esses anos ajudou a forjar o caráter rebelde e aventureiro que ainda faz parte da fascinante história de Belize e tem muito a ver com seu presente. Algumas décadas atrás, o comércio de escravos africanos também deixaria uma marca profunda na região e no caráter e na beleza de seu povo. No século XIX, ao longo das costas de Belize, milhares de pessoas foram arrancadas de suas terras natais e forçadas a desembarcar, submetidas a trabalhos forçados em plantações. Foi nesse contexto de sofrimento e resistência que um grupo de homens e mulheres garífunas, descendentes desses escravos africanos, se levantou corajosamente contra os poderosos e mudou o rumo do país. No ano de 1832, depois de ser brutalmente rejeitado pelas autoridades britânicas, um grupo corajoso de garífunas embarcou em uma longa e árdua jornada cheia de adversidades. Eles foram arrastados pelas ondas do Mar do Caribe, enfrentando tempestades e a desolação do exílio forçado. Por fim, chegaram à costa de Belize, estabelecendo-se em cidades como Dangriga e Punta Gorda. Esse grupo de heróis, com sua história marcada pela luta para manter vivas suas tradições, tornou-se um símbolo de resistência. Com o tempo, os garífunas não apenas sobreviveram, mas deram origem a uma das culturas mais vibrantes e resistentes da América Central,
também considerada uma das etnias mais bonitas do continente. Por essa bravura, Belize comemora o Dia do Orgulho Garifuna todo dia 19 de novembro, um feriado repleto de música, dança sensual e cores. Considerando as cores vibrantes de Belize, é provável que a primeira coisa que venha à mente seja possivelmente o marco mais famoso do país, conhecido em todo o mundo, o Grande Buraco Azul de Belize. Esse majestoso fenômeno natural é uma das maravilhas geológicas mais fascinantes do planeta. Um círculo perfeito de águas azuis profundas se estende pelo Mar do Caribe, capturando a atenção de qualquer pessoa que o observe de cima ou da superfície. Seu nome, Great Blue Hole, Grande Buraco Azul, não poderia ser mais apropriado, pois é literalmente um enorme sumidouro de águas profundas que foi formado por milhares de anos de processos geológicos. Localizado a cerca de 50 milhas a leste da costa de Belize, esse buraco tem um diâmetro de mais de 300 metros e uma profundidade que chega a 136 metros. A origem dessa maravilha natural remonta a mais de 2 milhões de anos, quando a região era coberta por uma caverna de calcário. Com o tempo, os tetos dessas cavernas desabaram devido ao aumento do nível do mar, revelando o imponente buraco que conhecemos hoje. Essa formação, com suas paredes quase verticais, forma um contraste dramático com as águas azul turquesa ao redor, criando um cenário de beleza inigualável. O Grande Buraco Azul é mundialmente famoso, não apenas por seu tamanho impressionante e sua singularidade, mas também por ser o destino dos sonhos dos mergulhadores. Sua fama como local de mergulho se deve às suas águas cristalinas e à diversidade da vida marinha em seu interior. Mas, apesar de sua beleza, o buraco também é um lugar misterioso e perigoso para os mergulhadores mais experientes, o que lhe confere um ar de exclusividade para aqueles que se atrevem a explorar suas profundezas. Para chegar ao Grande Buraco Azul, os visitantes devem pegar um voo da cidade de Belize para a ilha de Ambergris Caye, de onde barcos especializados levam os turistas a esse destino fascinante. Também é possível fazer voos em pequenos aviões diretamente sobre o buraco para observá-lo do céu, oferecendo uma vista espetacular que é difícil de esquecer. Apesar da beleza inquestionável do Grande Buraco Azul, nem tudo é perfeito aqui. O buraco é considerado um dos destinos de mergulho mais perigosos do mundo, devido às suas características geográficas exclusivas. A enorme profundidade e as correntes imprevisíveis fazem com que até os mergulhadores mais experientes enfrentem um desafio extremo. As paredes do buraco desmoronam abruptamente às vezes, criando uma queda quase vertical na água, e as áreas mais profundas são marcadas pela presença de cavernas subaquáticas imprevisíveis e todos os tipos de predadores marinhos, adicionando um nível considerável de risco. O grande perigo está nas condições variáveis da água e na falta de visibilidade nas áreas mais profundas. Embora a maioria dos mergulhadores tenha uma experiência incrível, houve vários incidentes fatais devido ao fato de as pessoas subestimarem a dificuldade da área. Essa combinação fascinante de profundidade, vida marinha rara e risco, torna o local quase místico. Alguns até afirmam que ainda há muitos segredos a serem descobertos nas profundezas do Grande Buraco Azul, o que acrescenta uma camada de mistério que cativa aqueles que se aproximam dele. Assim como esse canto único do mundo cativa muitos aventureiros, há outras realidades, como o turismo de namorados, que atrai muitos turistas, homens e mulheres, para esse pequeno paraíso caribenho. Além de tudo isso, Belize também é famoso por ser considerado o destino mais barato do Caribe, um atrativo para quem quer curtir o paraíso sem gastar muito dinheiro. Esse baixo custo de vida em Belize é um dos fatores mais importantes que o torna um destino dos sonhos no Caribe. As praias, os parques naturais e as pequenas cidades costeiras permitem que os viajantes vivenciem o Caribe sem a necessidade de se hospedar em resorts caros ou pagar taxas excessivas para atividades turísticas. Além disso, o país se tornou um destino importante para o que é conhecido como turismo de namorado, um fenômeno que vem crescendo nos últimos anos. O turismo de namorado refere-se a um tipo de turismo em que principalmente as mulheres, mas também os homens, viajam para esses destinos com o objetivo de estabelecer relacionamentos românticos
ou sentimentais com os habitantes locais a fim de melhorar sua qualidade de vida ou obter apoio financeiro. Nesse tipo de turismo, o relacionamento baseia-se principalmente na possibilidade de proporcionar benefícios mútuos, em que, em muitos casos, a mulher ou o homem estrangeiro oferece apoio econômico ou uma vida melhor aos habitantes locais em troca de companheirismo ou afeto. Esse fenômeno não é exclusivo de Belize, pois ocorre em vários países do Caribe e da América Latina, como a República Dominicana, a Jamaica e algumas ilhas da América Central. As condições econômicas em muitos desses lugares levam algumas pessoas a buscar uma maneira de melhorar sua situação estabelecendo relacionamentos com turistas que chegam com a esperança de encontrar mais do que apenas um destino de férias. Em Belize, a combinação de preços baixos, beleza natural e uma atmosfera descontraída levou a um boom nesse tipo de turismo, com as pequenas cidades e praias do país sendo os cenários ideais para aqueles que buscam uma conexão mais pessoal. Neste momento, gostaríamos de lhe perguntar: você aceitaria fazer parte do turismo de namorado se um estrangeiro lhe oferecesse companhia, presentes ou algo mais? O que você acha desse tipo de turismo? Você teria interesse em conhecer Belize e suas maravilhas? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, ajudando-nos a continuar trabalhando para levar a você o melhor conteúdo. Além disso, será ótimo ler você para que possamos ter uma ideia da diversidade de realidades entre nós. Portanto, obrigado. Você acabou de conhecer uma das realidades mais controversas desse país, mas ainda precisa conhecer muitas outras, como qual é a dança mais sensual desse país, as realidades que fazem com que as mulheres de Belize queiram turistas estrangeiros, o bairro mais perigoso do país, ou as diferentes razões pelas quais muitos consideram esse país o mais barato do Caribe. Como você pode imaginar, esse país caribenho, com seu caráter caloroso e acolhedor, é um lugar onde as pessoas tendem a ser mais abertas a estabelecer relacionamentos interpessoais, o que pode fazer com que alguns turistas se sintam mais inclinados a participar desse tipo de experiência. Além disso, a situação econômica das comunidades locais muitas vezes reforça essa dinâmica, em que a possibilidade de melhorar a qualidade de vida por meio de um relacionamento sentimental com um turista pode ser vista como uma forma de alcançar esse objetivo. Mas nem todos os turistas buscam esse tipo de experiência. Muitos viajam para Belize em busca de algo mais autêntico e cultural, afastando-se das áreas turísticas mais comerciais e indo para comunidades ancestrais, como as dos Garifuna. Descendentes de escravos africanos, os Garifuna mantiveram sua cultura e tradições vivas ao longo dos séculos. Os Garifuna são conhecidos por sua música, dança e cultura vibrante, o que os torna uma das comunidades mais fascinantes de Belize. Como você aprendeu no início desta viagem, a história dessa tribo é de resiliência e orgulho. Tendo sobrevivido a naufrágios no Caribe, os ancestrais garífunas cruzaram com os povos indígenas caribenhos e arawak, criando uma identidade única, uma raça extraordinariamente bela e resistente. Quando as potências coloniais europeias tentaram subjugá-los e expulsá-los de suas terras, os garífunas não apenas resistiram ferozmente, mas conseguiram manter sua independência cultural. Finalmente, depois de serem forçados ao exílio pelos britânicos no século XVIII, eles chegaram às costas da América Central, estabelecendo-se em comunidades como Dangriga e Punta Gorda, onde forjaram um novo lar, sem renunciar às suas raízes. É por isso que todo dia 19 de novembro, com o Garifuna Pride Day, Dia do Orgulho Garifuna, em Belize, comemora-se a chegada deles e a resiliência que os definiu como povo. Durante essa celebração, as ruas se enchem de tambores, músicas tradicionais e danças ancestrais que não só sobreviveram à passagem do tempo, mas conseguiram conquistar visitantes de todo o mundo. Entre essas danças está a punta, uma dança vibrante e muito sensual que ultrapassou fronteiras e se tornou uma das grandes atrações culturais para quem busca experiências autênticas nesse país. O desejo dos turistas por experiências mais autênticas os leva a interagir com comunidades como a Garifuna, onde podem mergulhar na história do povo e aprender sobre suas tradições, costumes e, é claro, sua música e dança.
E como costuma acontecer em muitos cantos do Caribe, alguns turistas, fascinados pela cordialidade e proximidade da comunidade garífuna, acabam estabelecendo laços que vão além dos culturais. Embora não seja um fenômeno tão massivo como em outros destinos, em algumas áreas, sabe-se que certas mulheres garífunas, em busca de melhorar sua qualidade de vida, estabelecem relações afetivas com turistas estrangeiros, em dinâmicas que lembram o chamado turismo de namorados, em que a troca emocional e a esperança de uma vida melhor acabam moldando conexões que, para algumas, vão além de uma simples viagem de férias. Sabe-se que algumas mulheres, especialmente nas áreas costeiras e turísticas, inclusive mulheres de ascendência garífuna, iniciam relacionamentos afetivos ou de conveniência com turistas estrangeiros. Nas comunidades costeiras de Belize, como Hopkins, Dangriga, Placência e a popular Caye-Caulker, é sabido que algumas mulheres, inclusive muitas de descendência garífuna, veem os turistas estrangeiros como uma oportunidade não apenas de romance, mas também de melhorar suas condições de vida, ou até mesmo de abrir portas para um futuro fora de Belize. Se há um lugar controverso em Belize, provavelmente é Southside, o bairro mais perigoso e sombrio do país. Uma realidade que descobriremos em breve. Um gueto em que suas ruas, marcadas pela violência e pelas feridas sociais, escondem em suas raízes uma história muito mais profunda do que qualquer um imagina, que remonta à época em que os maias dominavam essas terras, um passado que conheceremos com mais detalhes antes de descobrir um dos bairros mais perigosos do Caribe. Belize é, de fato, um dos países com a maior densidade de sítios arqueológicos maias da América Central. Apesar de seu pequeno tamanho, seu território está repleto de ruínas que falam de uma civilização que, em seu apogeu, dominou grande parte da região. Entre todas elas, destaca-se Caracol, uma antiga cidade maia que abrigava mais de 100 mil pessoas, superando até mesmo o tamanho e a população da atual cidade de Belize durante seus anos de esplendor. Lá no meio da reserva florestal de Chiquibu, ainda se encontra Kaana, a pirâmide cerimonial de Caracol, cujo nome significa Palácio do Céu. Essa majestosa estrutura atinge uma altura de 43 metros e ainda é o edifício mais alto de toda Belize. Do seu cume, a vista se estende por um mar infinito de floresta tropical, como se você pudesse ver a alma da civilização que um dia governou essas terras. Outro enclave mágico do passado maia de Belize é Xunantunich, cujo nome se traduz como a Donzela de Pedra. Essa ruína maia abriga El Castillo, uma pirâmide de 40 metros adornada com frisos maias esculpidos que contam histórias de deuses, rituais e governantes que parecem desprezar qualquer visitante que entre em seu território. Mas se as muitas ruínas escondidas na superfície da selva são surpreendentes, o que está escondido no subsolo é ainda mais inspirador. A caverna Actum Tunichil Mukna é uma das cavernas mais misteriosas não só do país, mas de todo o mundo. Em seu interior, é possível encontrar esqueletos humanos, vasos cerimoniais e restos de altares, todos testemunhas silenciosas de rituais que, segundo os arqueólogos, podem ter incluído sacrifícios humanos. O mais famoso desses esqueletos é o de uma jovem apelidada de The Crystal Maiden, a Donzela de Cristal. O esqueleto de uma mulher jovem, possivelmente uma vítima de sacrifício, cujos ossos foram calcificados e cobertos por minerais, dando-lhe um brilho etéreo e perturbador. Sacrifícios e rituais maias que, embora pareçam pertencer a um passado distante, contrastam fortemente com a dura realidade que permeia alguns dos cantos mais sombrios de Belize. Lugares como o bairro de Southside, na própria cidade de Belize, onde as ruas formam um labirinto de difícil fuga para muitas famílias presas em um ciclo de violência e miséria. Nesse bairro, os índices de criminalidade estão entre os mais altos do Caribe, com violência marcada pelo controle de território, gangues e tráfico de drogas, alimentados em parte pela pobreza e falta de oportunidades que há gerações sufocam seus habitantes. Ao caminhar por Southside, não é incomum encontrar casas compartilhadas por várias famílias, casas improvisadas onde espaço e privacidade são luxos impossíveis.
e as pessoas literalmente vivem compartilhando camas ou comodidades básicas, como banheiros e chuveiros, com seus vizinhos. Alguns até buscaram refúgio em estruturas abandonadas, chegando a condições tão extremas que, às vezes, lembram mais uma vida subterrânea, ruínas ou cavernas maias do que a realidade de uma cidade caribenha em um de seus países mais bonitos. Embora bairros como o South Side da cidade de Belize possam ser extremamente perigosos, é importante observar que Belize é considerado um dos destinos mais seguros da América Central e do Caribe. Belize tem mantido uma taxa de criminalidade relativamente baixa em comparação com outros países da região. As áreas turísticas, como San Pedro, Caye Caulker e Placência, são conhecidas por seu ambiente descontraído e seguro, com uma presença policial ativa e uma comunidade local que valoriza o turismo. Além disso, o país é reconhecido por seu forte foco na proteção de seus recursos naturais, como o sistema de recifes de coral ou o Santuário do Jaguar, que atrai visitantes por sua beleza e tranquilidade. Dada essa beleza, é bom saber que Belize tem mais de 400 ilhas, que oferecem uma grande variedade de atrações e atividades para os visitantes, incluindo praias imaculadas, recifes de coral vibrantes e oportunidades para mergulho com snorkel, mergulho com cilindro, pesca e outros esportes aquáticos. Muitas das ilhas menores fazem parte de reservas marinhas protegidas ou parques nacionais, oferecendo oportunidades de ecoturismo e observação da vida selvagem. Entre as ilhas mais famosas de Belize estão Ambergris Caye, Caye Caulker, Tobacco Caye e Laughing Bird Caye, cada uma com seus próprios encantos e atrações. Suas águas abrigam o segundo maior recife de coral do mundo, perdendo apenas para a Grande Barreira de Corais na vasta Austrália, um sistema subaquático que é um mosaico de vida marinha que abriga mais de 500 espécies de peixes e 70 espécies de corais duros. Infelizmente, o Recife enfrenta ameaças das mudanças climáticas e de práticas turísticas ruins. No entanto, Belize tomou medidas para protegê-lo, como a proibição da pesca de arrasto de fundo e da perfuração de petróleo nas águas próximas. Antes de terminarmos, gostaríamos de perguntar a você: se pudesse escolher, o que escolheria? Um dia explorando o Grande Buraco Azul e sua barreira de corais, descobrindo as ruínas maias ou, melhor ainda, passando uma noite dançando com um homem ou mulher de Belize ou uma mulher garifuna? Seria ótimo saber o que mais impressionou você em Belize e ler você nos comentários. Obrigado. A essa altura da viagem, você provavelmente gostaria de saber a melhor maneira de aproveitar ao máximo esse paraíso, descobrindo como chegar lá e as diferentes opções que fazem de Belize não apenas um lugar lindo, mas também um dos lugares mais baratos do Caribe. Apesar de ser um destino dos sonhos, Belize se destaca como um dos países mais baratos da região por realidades que vamos descobrir agora, o que faz dele a escolha ideal para quem quer conhecer um lugar único sem pesar muito no bolso. Se você estiver na América do Norte, Belize é facilmente acessível a partir de cidades como Miami, Los Angeles e Houston, com voos diretos que o levam ao aeroporto internacional da cidade de Belize. Se você estiver vindo da Europa, as opções são mais limitadas, mas os voos com escalas em cidades como Londres ou Madrid geralmente permitem que você chegue com uma única conexão intermediária em Miami ou na cidade do Panamá. Uma vez em Belize, você pode se locomover pelo país de forma relativamente fácil e barata. As opções incluem ônibus locais, táxis e barcos que conectam você às ilhas próximas. Você também pode optar por alugar um carro ou contratar guias turísticos a preços razoáveis, permitindo que você explore no seu próprio ritmo. Em termos de preços, Belize continua surpreendentemente barato em comparação com outros destinos caribenhos e é considerado por muitos como o país mais barato do Caribe devido a vários fatores importantes. Um deles tem a ver com sua moeda, o dólar belizenho, que mantém uma taxa de câmbio favorável em relação ao dólar americano, tornando os preços mais acessíveis para os turistas internacionais. Ao contrário de outros destinos do Caribe, que geralmente estão saturados de turistas e grandes redes de hotéis, Belize conseguiu manter uma oferta mais modesta,
o que impede que os preços subam como acontece em destinos mais explorados. Essa realidade faz com que o custo dos serviços turísticos, como hospedagem e atividades, seja geralmente mais acessível, permitindo que os viajantes aproveitem sua visita sem os gastos excessivos de outros destinos. A culinária local é outro fator que torna Belize mais acessível. Comer nos mercados locais ou em pequenos restaurantes familiares é consideravelmente mais barato do que em outros destinos do Caribe, sem sacrificar a qualidade ou o frescor. Os turistas podem desfrutar de pratos tradicionais e autênticos, como arroz e feijão e frutos do mar frescos, a preços muito razoáveis. Embora algumas áreas, como Ambergris Caye, possam ser caras, a maioria das acomodações em Belize é mais acessível em comparação com outros destinos turísticos populares no Caribe. Desde opções econômicas, como albergues, até chalés locais, as acomodações em Belize oferecem uma variedade de opções que permitem aos viajantes ajustar seu orçamento. Além disso, as atividades turísticas, como mergulhar no Grande Buraco Azul ou explorar as ruínas maias, são igualmente acessíveis, o que faz de Belize a escolha ideal para quem busca beleza natural e cultura sem um preço elevado. Um café em uma cafeteria local geralmente custa cerca de $1,50, e um jantar para 2 pessoas em um restaurante de médio porte pode custar cerca de $20 americanos. Quanto à acomodação, um hotel de médio porte para 2 pessoas em uma boa localização pode custar entre $30 e $60 por noite, com opções mais baratas disponíveis em albergues ou pousadas. No geral, Belize permite que você desfrute de uma experiência única e vibrante sem ter que esvaziar sua carteira, tornando-o um dos destinos mais acessíveis do Caribe. Outra coisa que você deve ter em mente é que, apesar de ser considerado um dos países mais seguros da América Central, como em qualquer destino turístico, é fundamental ter cuidado. Embora Belize ofereça alta qualidade de vida e segurança em suas áreas turísticas, é aconselhável que você evite áreas de alta criminalidade, especialmente aquelas fora das principais rotas turísticas. A maior parte do país é um lugar tranquilo e acolhedor, permitindo que você desfrute de suas muitas maravilhas sem preocupações. Como você pode ver, todos os cantos de Belize, desde seus cais tranquilos até suas selvas de tirar o fôlego, exalam história, paixão e beleza, tornando-o um tesouro escondido e pouco conhecido, oferecendo aos viajantes uma maneira única de aproveitar a magia do planeta. Do mundo sem censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir Belize, como você viu, uma das joias mais fascinantes e belas do planeta. Se sim, não hesite em nos deixar um like e um comentário, pois é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando semanalmente para trazer a você conteúdos interessantes como este. Ou como este vídeo que você pode assistir agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele. Você vai gostar.